Queridos, eu vos convido a abrirem as suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 14. Nós vamos ler do verso 6 ao verso 15. Queridos, Josué é um livro onde todas as promessas do Senhor, elas se cumprem. O povo do Senhor peregrinou 40 anos pelo deserto e agora eles estão tomando posse da terra. E a partir do capítulo 11 até o capítulo 19, essa posse que acontece através de guerras, ela também passa pela distribuição das tribos. Lembrando que 2,5 tribos ficaram da além do Jordão, por conta do seu gado. Eles eram pecuaristas, mexiam com ovelhas também, e por conta da planície que havia na região e a fartura de pasto, eles permaneceram ali. Porém 9,5 tribos, elas entram na terra. As 2,5 também se comprometem a lutar para tirar aquele povo invasor. Vamos lembrar que a terra de Canaã, depois da peregrinação, queridos, era uma terra que não pertencia àquele povo que estava lá dentro. Deus havia dado essa terra para Abraão. E pelas mais diferentes situações, esse povo vai para o Egito, permanece ali mais de 400 anos, mas a terra tinha dono. E nesse instante, então, Deus instrui Josué, Moisés já não vivia mais, para que ele liderasse essa tomada da terra e liderasse também a distribuição. O contexto da passagem, ele se faz nesse momento, onde uma das promessas, ela é ecoada aqui, através de um homem chamado Calebe. Leiamos então a palavra do Senhor. Josué, capítulo 14, versos 6 a 15. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Quiriate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou de guerra. Amém. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor a preservou para que pudéssemos lembrar dia após dia quem é o Senhor, o caráter do Senhor, as promessas que o Senhor fez e o cumprimento de todas elas. Nesta hora, Senhor, eu venho pedir que o Espírito Santo do Senhor nos conduza na ministração, no entendimento, na iluminação da Tua palavra. Pedimos ao Senhor que todos nós, com os nossos corações abertos, estejamos prontos para receber a Tua palavra, a semelhança
da terra preparada pelo lavrador que recebe a semente. Nosso pedido é que ela frutifique. Nosso pedido, Senhor Deus, é que sejamos alimentados pela Tua palavra. Nosso pedido, Senhor, é que todos nós saiamos daqui com uma certeza de que servimos um Deus fiel à Sua palavra, um Deus que cumpre tudo aquilo que prometeu. Nós Te bendizemos, nós Te louvamos e oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos, há mais ou menos uns 15 anos atrás, eu recebi a visita de um secretário executivo da Junta de Missões, na cidade que eu trabalhava, no Mato Grosso, e ele vinha de avião até a minha cidade, e lá eu tinha uma caminhonete e eu levava visitando alguns campos, e ele vinha com um horário marcado. O avião dele tinha horário para chegar e horário para sair, e a gente fazia toda uma rota divisando, ou passando pela divisa do Amazonas, queridos. E uma noite saímos de uma reunião numa cidade, e tínhamos que dormir numa outra cidade vizinha, e ele preocupado com o horário, porque no outro dia cedo, a reunião era cedo, e ele à tarde tinha que pegar o avião de volta, e estávamos num trajeto ermo, distante de um monte de cidades, uma região extremamente assim, abandonada. Eu me lembro que eu já tinha passado nessa estrada algumas vezes, e não sei por que motivos, talvez à noite eu errei a estrada, e já estávamos andando horas, quando de repente olhei e falei, olha, nós estamos na estrada errada. E era uma região extremamente perigosa, uma região marcada por grileiros, por pessoas contratadas para tirar a vida umas das outras, e eu me lembro que eu vi bem distante da estrada uma luz, e eu disse para o pastor amigo meu, eu vou parar e vou lá perguntar para aquele sitiante qual que é a estrada. E ele disse assim, pastor Marcos, eu não vou não, estou morrendo de medo. Irmãos, eu saí do carro e fiz a seguinte oração, Senhor, Tu prometestes que estaria conosco todos os dias. O Senhor fez uma promessa de que jamais abandonaria um sequer dos seus filhos. Abri a porteira e andei mais ou menos uns 400 metros, cheguei na casa, pedi informação e voltei. Queridos, por que eu estou contando essa história? Porque nós recebemos promessas da palavra do Senhor. A Bíblia é riquíssima em promessas para o seu povo. E nós precisamos tê-las de maneira consciente em nossa memória. Porque em diferentes momentos da nossa vida, nós vamos precisar com que essas promessas venham à nossa memória e elas sejam praticadas, colocadas em práticas na nossa vida. E aqui, queridos, nós estamos falando que os nossos dias estão recheados de aventuras, de situações, de perigos, e são essas promessas que nos fazem perseverar, são essas promessas que nos fazem continuar. O povo do Senhor recebe instruções com esse propósito, principalmente, queridos, porque nós vivemos em um mundo extremamente conturbado. O contexto que nós estamos vivendo nos nossos dias são contextos de guerra, frieza de amor, o ódio entre as pessoas, em alguns lugares do mundo uma escassez enorme de comida, outros uma escassez enorme de água, outros que chove em excesso, recursos que muitas vezes faltam. Os missionários que nós ajudamos na nossa igreja, eles constantemente relatam a respeito disso. O nosso país vive uma crise econômica que é maquiada, e todos nós sabemos disso, queridos. A instabilidade entre os poderes da república, através de um jogo que acontece numa disputa de poder, e ficamos como povo em meio a esse fogo cruzado, e nós não sabemos que tipo de fogo é esse. É nesse contexto que nós, servos do Senhor, somos chamados a perseverar, como diz no capítulo 12 de Hebreus, olhando firmemente para Cristo, o autor e consumador da nossa fé.
É nesse contexto difícil que nós somos chamados a confiar na misericórdia e graça do Senhor. Misericórdia que se renova todas as manhãs e graça que nunca se aparta de nós, como no Salmo 66, verso 20. Somos chamados a confiar no pastoreio maravilhoso de Jesus Cristo, nosso supremo pastor. É nesse contexto que somos chamados a confiar em todas as suas promessas, que elas não falham e que a seu tempo serão aplicadas na vida do povo do Senhor. Queridos, foi essa confiança que motivou o personagem da nossa passagem, Calebe, a prosseguir firme na caminhada do deserto, vivendo em uma condição inóspita, perseverando diante de todas as batalhas, antes da entrada pela passagem do Rio Jordão, entrando na terra, e depois também, quando da sua ocupação. Como dito no início, o contexto é de tomada e divisão da terra prometida. A divisão, queridos, era feita por sorteio. E é nesse momento que nós encontramos Calebe pedindo Hebrom para ser a sua herança. Calebe que juntamente com Josué foram os dois únicos a permanecer firmes e fiéis ao Senhor desde a saída do Egito. Calebe desenvolve toda uma argumentação que fundamenta esse pedido. Observem na Bíblia. Versículo de número 6, ele diz que o Senhor deu a sua palavra quando foram espiar a terra. Esse é o argumento do pedido, o primeiro argumento. Quando ele diz, olha, Moisés separou por ordem do Senhor 12 príncipes, pouquinho tempo depois da saída do Egito, para que eles fossem espiar a terra prometida. E nós fomos. Nós vimos que era uma terra que de fato mana leite e mel. Nós contemplamos que é uma terra boa. E nós trouxemos como prova dessa terra boa um cacho de uvas, onde 2 homens precisavam carregar. Queridos, e ele, quando da sua volta, quando do relato, nós temos principalmente em Números 13, 30 e Deuteronômio 1, 36, que diante da coragem daquele homem em fazer um relato, aonde ele anima o povo de Deus a prosseguir, ele recebe da parte do Senhor a fala, aquela terra será tua, Calebe. Mas no segundo instante, nós vemos que esse relato, não apenas ele recebe essa palavra quando eles vão espiar, mas ele também argumenta no verso 8, que no relato do que era a terra, a palavra dele foi de confiança e fé, enquanto os outros espias desesperaram o povo. Queridos, quando eles relatam do que era a terra, os 10 príncipes, espias, eles disseram o seguinte, tudo bem, a terra é boa, só que tem gigantes, tem homens lá que nós éramos como gafanhotos, nós nos sentimos muito mal, nós olhamos esses gigantes e nos sentimos devorados por eles. Aqueles 10 príncipes incrédulos, ao fazerem o seu relato, houve desespero no capítulo 14 de Números. Na contramão dessa palavra desanimadora, Calebe faz o povo calar. E ele diz, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Queridos, o relato de Calebe foi para que o povo confiasse em tudo que Deus dissera. Não apenas isso, que esse povo prosseguisse, pois o Deus que fez a promessa é fiel para cumprir tudo o que prometeu, disse Calebe naquele instante. Calebe disse, nós vamos vencer, nós vamos entrar na terra prometida, porque foi o nosso Senhor quem disse, e se Ele disse, vai acontecer. Não apenas esse argumento, mas ele ainda cita no verso 9, que Moisés, ele ratificou a promessa do Senhor com juramento, diz o texto. A fala de Moisés, a fala do Senhor ouvida por Moisés, foi fielmente transmitida ao povo.
pois naquele instante Moisés representava o Senhor diante do povo. Moisés naquele momento era a boca de Deus, o Senhor falava por intermédio dele. E quando Caleb argumenta que Moisés jura, o juramento de Moisés diante da promessa da terra a Caleb representava a expressão fiel daquilo que fora dito por Deus. Caleb, a terra será tua. Mas num quarto instante, o verso 9, a parte B, Caleb diz que houve fidelidade da sua parte em seguir ao Senhor. Caleb não se desviou em nenhum momento. Queridos, toda a geração de Josué e Caleb tombaram pelo deserto por conta da sua desobediência e incredulidade. Eles tentaram ao Senhor, duvidaram de suas promessas, praticaram a idolatria, fizeram um bezerro de ouro para o adorar, enfim, foram infiéis. Entretanto, argumenta Caleb, isso não aconteceu com ele. Permaneceram, tanto ele quanto Josué, confiantes no Senhor, acreditando sempre no seu cuidado, obedecendo o Senhor em tudo. Em momento algum, pensaram em voltar ao Egito. Em momento algum, desanimaram da sua caminhada, da sua fé. Mas em quinto e último lugar, olhando o verso 11, na argumentação que ele utiliza para receber a herança ali de Hebrom, ele diz que independente da idade dos seus 85 anos, onde ele batalhou com Josué e com o povo do Senhor para possuir a terra, ele estava disposto a continuar nessa batalha, ele diz isso no verso 11. Nós temos, queridos, o registro, aliás, ele não apenas confiou no Senhor em suas promessas, mas lutou com Josué contra os reis e soldados que estavam na terra prometida. No alto agora dos seus 85 anos, Caleb continuava disposto em seguir ao Senhor e lutar pela posse das terras que ainda tinham que ser ocupadas. Sua idade não era empecilho, pois se sentia forte como aquele homem separado pelo Senhor, como um espia, quando tinha os seus 40 anos. Depois dessa argumentação de Caleb, nós temos, queridos, registrado nas Sagradas Escrituras, no verso 13, nós temos o registro que é literalmente uma escritura, onde a herança fica sacramentada, a terra de Hebrom como terra de Caleb. E para que não houvesse dúvidas, essa Hebrom tinha como origem de propriedade um gigante chamado Kiriat Arba, um gigante entre os anaquins, que era um povo de grande estatura. Diante desses argumentos, queridos, diante dessa breve explanação que nós temos do texto, trago aos irmãos algumas preciosas conclusões. A primeira delas, o dono da terra tem poder para distribuir ao povo da sua aliança conforme ele quer. Existe uma coisa muito importante que todos nós precisamos considerar na nossa vida. Estamos diante de um Deus que é soberano. Estamos diante de um Deus que é Senhor. Que a sua palavra não precisa de testemunha. E o que ele fala é lei. E o que ele fala, ele cumpre. O Senhor era o proprietário legítimo daquelas terras. Aliás, de todas as terras do mundo, obra da sua criação, e ele já tinha dado, como dito no início, toda aquela região ao seu povo, a Abraão, a Isaque, a Jacó, eles eram os legítimos donos, bem como a descendência deles. Naquele instante, Josué era o líder do Senhor, o homem escolhido para fazer a separação das terras. Mesmo sendo líder, ele jamais poderia fazer o que ele queria. Isso é uma grande lição para todos nós. Pastor, eu sou líder na minha casa. Pastor, eu sou líder no meu trabalho. Pastor, eu sou líder na casa do Senhor. Mas, meus queridos, seja na tua casa, seja no seu local de trabalho, nós precisamos entender que aquele que diz assim diz o Senhor, é Ele quem dita as regras, e Ele faz isso através da sua palavra, e feliz aquele que assim obedece.
Josué estava debaixo das ordens do Senhor. Ele tinha que fazer tudo o que o Senhor mandasse, pois a terra, as batalhas, as conquistas, tudo veio do Senhor. Fora o Senhor quem dera a eles. Meus irmãos, uma das coisas que jamais podemos duvidar é de quem pertence à terra, o planeta, o universo. Tudo pertence ao Senhor, tudo está debaixo do seu domínio, inclusive a minha e a sua vida. Observe o Salmo 24, verso 1, que diz: ao Senhor pertence a terra, e tudo que nele se contém, o mundo e os que nele habitam. Por mais, queridos, que os homens imaginem e tenham seu senso de propriedade, o texto é muito claro: do Senhor é a terra e tudo que nela habita. Por direito de criação, a terra e tudo que nela está tem um real e verdadeiro dono, o Senhor nosso Deus. Continuamos simplesmente como mordomos da criação, como aconteceu com Adão. Diante disso, queridos, trago a segunda conclusão do texto. A distribuição da terra se dá de maneira graciosa e acontece por promessa. Queridos, por mais que Caleb fosse um homem diferenciado no meio da sua geração, ele continuava sendo um pecador que ofendia constantemente a santidade do Senhor. O Senhor achou em Caleb um homem fiel, sim, corajoso, que acreditou na sua palavra e nas suas promessas. Entretanto, queridos, os atos de justiça do Senhor não acontecem pelos méritos humanos, pois, como enfatizado, não somos merecedores de nada que o Senhor nos dá. Merecíamos sim o peso da sua mão, merecíamos somente a morte como juízo de Deus. Tudo que temos e somos é graça, é favor imerecido do Senhor em nossa vida. Caleb, sim, foi um privilegiado do Senhor, que no momento do relato dos espias, recebeu a promessa da terra, que naquele momento ele estava requisitando. A promessa foi feita 45 anos antes daquele momento. Muitas lutas passaram, extremas dificuldades eles sofreram, e Caleb permaneceu fiel ao Senhor, confiou em todas as suas promessas. Com 85 anos, estava disposto a lutar contra aqueles gigantes. E o que leva um idoso já, um homem calejado pela sua idade, a pegar em armas, senão a confiança de que o Senhor quem dera aquela terra, o Senhor quem prometera, o Senhor quem havia dito: entra lá, eu vou ser com vocês, e vocês vão ser vitoriosos. É nessa coragem, queridos, que Caleb deposita a sua confiança. Terceiro lugar, amados, tomar posse da terra, ou das promessas do Senhor, se dá em meio a lutas e dificuldades, não se esquecendo, claro, jamais, do auxílio sempre presente do Senhor. Quando Josué afirma que aquela região montanhosa de Hebrão seria de Caleb, de sua herança, não significava que era chegar, construir casas, fazer cercas de arame, plantar, de forma alguma. Tinha gigantes na terra. Um povo valente precisava ser retirado. Aliás, serem mortos. Essa era a ordem do Senhor. Batalhas seriam travadas. Sangrentas lutas aconteceriam. Mas as promessas motivaria Caleb e os seus descendentes a perseverarem. Com a certeza da parte do Senhor, eles iriam até o fim, não desistiriam, perseverariam com o auxílio do Senhor, como aconteceu em todas as batalhas. Foi assim em Jericó, foi assim em Ai, foi assim em todas elas antes da entrada da terra e depois, quando inúmeros reis e exércitos foram derrotados por um povo
que não havia sido treinado para a guerra, por um povo que sobreviveu 40 anos no deserto, cuidando de algumas ovelhas e de alguns bois, que não sabiam pegar em armas. Queridos, o Senhor foi, é e sempre será o ajudador do seu povo, o nosso ajudador, o nosso auxílio em todas as batalhas da nossa vida. Creiamos, queridos, sempre nessas verdades. O Senhor jamais ou nunca, jamais desamparou, abandonou um sequer dos seus soldados em batalha. Sempre esteve, sempre estará ao lado do povo da sua aliança, do povo que Ele chama pelo nome, do povo que tem Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Diante dessas conclusões, trago aos amados irmãos algumas aplicações, aquilo que nós devemos trazer para as nossas vidas, levar para o nosso lar. E a primeira delas, queridos, persevere diante das batalhas dessa vida, ainda que demore, o Senhor sempre estará do seu lado. As lutas existem, muitas delas difíceis de serem batalhadas, mas a palavra de ordem do Senhor é: persevere, não desista, continue, levante o escudo da fé, desembainhe a espada da justiça, que é a palavra do Senhor, e persevere nessa guerra. Creia que o Senhor é aquele que batalha as nossas lutas. Ele é o nosso general, Ele está conosco, Ele vai à frente, no fronte da batalha, Ele jamais abandona, e com Ele somos vencedores. Aliás, como Paulo diz em Romanos 8, mais do que vencedores. Não importa a idade, a condição física. Caleb tinha 85 anos, mas ele sabia que o Senhor era o seu valente de guerra. E com ele nas batalhas, não só Caleb, mas eu e você, independente da nossa condição, seremos sim vencedores, jamais seremos derrotados. A segunda aplicação: não duvide das promessas que o Senhor fez. Ele é fiel à sua palavra, Ele cumprirá todas elas, tanto no relato da terra prometida, como nas batalhas do povo do Senhor. Caleb confiou em todas as promessas do Senhor, não duvidou em nenhuma delas. Eu e você somos chamados a confiar no Senhor, em todas as suas promessas. O Senhor sempre cumprirá o que Ele prometeu, o que prometeu ao seu povo. E várias foram essas promessas, as promessas que Deus fez. Vejamos algumas. Primeira, de que seríamos libertos da escravidão, do pecado, através do sacrifício do seu Filho Jesus. Queridos, a palavra do Senhor diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Lá em João capítulo 8, verso 36, diz que se Cristo vos libertar, verdadeiramente sois livres. A partir do momento que nós confessamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós não mais somos escravos do pecado. Ele não mais exerce domínio sobre as nossas vidas. Ele tenta. E nós podemos, com a liberdade dada por Cristo, de dizer: não, não, isso eu não faço. Eu tenho consciência do mal que isso causa para a minha vida. Eu tenho consciência das consequências, diferente daquele que nunca reconheceu que Jesus Cristo é o Senhor de sua vida, pois ele ainda continua escravo, fazendo parte do império das trevas. Ainda não é um liberto. Segunda promessa, que desenvolveríamos santidade através da leitura da palavra e uma vida de oração. Essa é a promessa. 1 Timóteo capítulo 4, verso 5, fala sobre isso. Queridos, no ato da libertação que acontece pela fé em Jesus,
uma semente é plantada no nosso coração, uma semente chamada semente de santidade. E essa santidade, ela é regada, sim, por uma leitura da palavra do Senhor, buscando certamente o seu entendimento. E ao mesmo tempo que nós lemos a palavra, em joelhos diante do Senhor, nós pedimos sabedoria e força para colocar tudo aquilo que nós aprendemos em prática. É com o auxílio dEle, é reconhecendo a nossa fraqueza, a nossa necessidade do Senhor. E nós podemos sim desenvolver a nossa santidade. Se você está sendo tentado pelas mais diferentes situações, certeza para te falar, leitura e meditação da palavra de Deus está sendo deixada de lado. Uma vida de oração está sendo rejeitada. E aí, queridos, somos presas, e presas fáceis. Terceira promessa, que contaríamos com o seu pastoreio todos os dias da nossa vida. Meus irmãos, a presença de Jesus no ato da nossa conversão, ela é para sempre. Ele disse que estaria conosco todos os dias, e nós cremos piamente nisso. Eu poderia passar a noite inteira falando de promessas, mas eu quero citar pelo menos mais uma. Foi a promessa que Jesus fez, de preparar as mansões celestiais para todos aqueles que são seus discípulos, e habitaríamos para sempre com Ele, conforme registrado em João, capítulo 14, do verso 1 ao verso 6. Há uma mansão celestial sendo preparada. Eu me lembro sentado aqui numa das minhas férias, enquanto pastor no Mato Grosso, ouvindo o meu professor e pastor Augusto Nicodemos. E ele disse com toda alegria: que lugar maravilhoso será este, porque já faz mais de 2000 anos que ele foi preparar. Queridos, com certeza será uma belezura, algo maravilhoso, e todos aqueles que creem em Cristo habitarão nessa nova Jerusalém. Lá não vai ter problema de energia, porque o brilho do fulgor da glória do Senhor brilhará 24 horas. Lá não teremos problemas com água, porque sairá do trono da graça do Senhor rios de águas transparentes. As ruas são de ouro, algo maravilhoso, queridos, que o Senhor foi preparar para todos aqueles que o amam. E a palavra que eu deixo para os irmãos: creia em todas as suas promessas, pois o Senhor é fiel para cumprir todas elas. E a última conclusão: o Senhor nos ama, e Ele já provou o seu amor por nós. Nós vamos tomar a ceia daqui a pouco, e nós vamos lembrar disso. Ninguém sobre a face da terra nos ama tanto quanto o Senhor. Tudo o que o Senhor fez por Caleb, o seu povo, foi motivado pelo seu grande amor. Tudo o que o Senhor faz por nós é motivado pelo seu grande amor. Na cruz do Calvário, o seu amor foi profundamente demonstrado quando castigou seu Filho em nosso lugar. Queridos, o Senhor espera que caminhemos perseverantes no caminho ensinado por Cristo, um caminho de lutas e perseguições, certamente, um caminho com uma porta estreita e um caminho apertado, mas que salva. E que diante dessas dificuldades e lutas, cientes do amor do Senhor, não desanime. Espere no Senhor e confie sempre na sua providência amorosa. E eu quero deixar uma ilustração da própria palavra de Deus, que mostra um homem chamado Abraão, que um dia recebeu uma promessa de ser pai de uma grande nação. Livro de Gênesis capítulo 12, o Senhor fala isso. E esse homem fica velho. Esse homem beira os 100 anos de idade. E Deus lhe dá um filho. E aquele filho, já quase um adolescente, ele recebe uma ordem da parte do Senhor. E a ordem da parte do Senhor foi: vá ao Monte Moriá e sacrifique esse filho.
Irmãos, eu fico tentando entender a cabeça desse homem. Daquele momento da noite, quando ele recebe a ordem, até a madrugada, aquelas horas, enquanto ele se preparava para cumprir a ordem do Senhor, ele poderia ter todos os motivos para pensar assim: eu já tenho mais de 100 anos, Deus prometeu que a minha herança seria como o pó da terra, como as estrelas do mar, e eu só tenho um filho, e o Senhor ainda me manda sacrificar esse filho. Não apenas isso, mas eu fico imaginando naquela madrugada, ele em obediência ao Senhor, caminhando para o Monte Moriá, uma caminhada de 3 dias, e ele olhando para o menino andando junto com ele, com as promessas de Deus na sua cabeça, com aquilo que estava à sua frente, com aquele ato que ele poderia colocar em prática. E meus amados irmãos, Abraão se torna um exemplo muito grande para nós, porque mesmo diante daquela ordem, que na cabeça dele, na nossa cabeça, como meros mortais, queridos, homens e mulheres finitos, tentando definir e entender um Deus infinito, mas ele fez uma coisa: ele perseverou, ele confiou, ele não desanimou, ele chegou ao Monte Moriá, preparou o altar, amarrou seu filho e colocou sobre o altar, e quando ele levanta o cutelo para cumprir a ordem do Senhor, Deus sabia que ele ia fazer. Deus fala: pode parar, é suficiente. Meus amados irmãos, nós temos as promessas do Senhor, enquanto isso, muitas vezes nós somos tentados a desistir, a parar, mas deixo para os amados irmãos, ainda que um cenário pela frente não seja um cenário tão agradável, nunca se esqueça que o Senhor é um Deus de promessas, e é um Deus que é fiel às suas promessas, e a principal delas é nos dar salvação. Naquele monte que Moisés ia sacrificar o seu filho, Monte Moriá, é o mesmo monte, Gólgota, Monte Sinai, aonde Deus sacrificou o seu filho Jesus, para cumprir uma promessa, que sobre ele recairia a culpa do nosso pecado, para que eu e você tivéssemos vida e vida eterna. O Deus que fez promessas e que cumpre, nos dá essa palavra: persevere, não desanime.